Senhores, sejam bem-vindos. O curso é o CFSPM2 2024. A disciplina é Direito Processual Penal. Eu sou o Major Mendonça, instrutor da disciplina, e hoje, na aula 4, nós vamos ver aqui os tópicos sistemas processuais e inquéritos policiais, que acredito eu que seja o tópico mais afeto aí à nova carreira dos senhores. Até agora a gente estava vendo generalidades, né? O direito processual penal de forma genérica, mas agora a gente passa a ver algo mais específico para a carreira de sargento. Pois bem, eu peço que os senhores abram a apostila lá na página 11. O tópico é o item 3, fontes do direito processual penal. Não, desculpem. É isso aqui, a gente já viu. Corrigindo, é na página 12, no item 4, sistemas processuais penais. Tá bom? Então ele vai dizer aqui que nós temos três principais sistemas processuais penais que existem no mundo, tá? O primeiro que ele traz é o acusatório, e eu já grifei aqui as principais características. Então ele é o sistema processual adotado no Brasil, e a característica básica dele, ele coloca aqui, ó, a característica básica dele é a separação entre o órgão responsável pela acusação, que aqui no Brasil é o Ministério Público, e pelo julgamento, né, que são os juízes. E aí ele diz que essa separação ela busca garantir a imparcialidade do julgador e assegurar a plenitude de defesa. Então, qual é a principal característica do sistema acusatório? A separação entre quem acusa e quem defende, quem julga, né? Entre quem acusa e quem julga. E quem defende também. Seriam três áreas ali bem definidas. O sistema inquisitivo, ele diz assim, ó, nesse sistema, a acusação e o julgamento cabe a um só órgão. Então, é quando o juiz ele dá início à ação penal. Ele acusa e ele mesmo profere a sentença. Esse é uma característica do sistema inquisitivo. E o terceiro que ele traz aqui é o misto, entre um e outro. O que ele diz? Existe uma fase investigatória preliminar, tal qual o inquérito policial, mas, entretanto, né, essa fase é conduzida por um juiz, que integra o juizado de instrução. Então, no sistema misto, existe uma parte de investigação. Ela até existe, mas ela é conduzida pelo juiz, que depois disso ele vai integrar o sistema de instrução, ou seja, ele vai julgar. Ele investigou, mas ele lá no final julga. É um misto dos dois sistemas aí. Essas são as principais características de cada um. Sabido disso, senhores, a gente passa aqui para o item 5, Lei Processual Penal no Espaço e no Tempo, em relação às pessoas. Basicamente, ele diz o seguinte, ó, no primeiro parágrafo, o código prevê, o Código de Processo Penal, claro, né? A aplicação no espaço, aplicando o princípio da territorialidade, ou seja, aplica-se o Código de Processo Penal em todo o território brasileiro. E o que ele vai dizer aqui, ó, o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este código. Aí ele faz algumas ressalvas, ressalvados. Aí ele traz aqui no item 3, ó, os processos da competência da Justiça Militar. Por que que ele retira os processos de competência da Justiça Militar da aplicação do Código de Processo Penal? Porque esses crimes eles têm um Código de Processo Penal próprio, né? Que é o Código de Processo Penal Militar. Enquanto o Código de Processo Penal, né, regula todos, o Código de Processo Penal Militar regula exclusivamente os processos de competência da Justiça Militar. Ele vai dar aí também mais adiante o conceito de aplicação, o princípio, né, da imediata aplicação da lei. Então vamos lá. Aqui no Código de Processo Penal, a aplicação da lei ela é imediata. Ela é diferente do Código de Processo, do Código Penal, por exemplo, né? Que eu tenho que avaliar se a lei é mais benéfica, e se for mais benéfica eu aplico, não é isso? E se a lei anterior for mais benéfica ao réu, eu continuo com ela, eu não aplico a nova. Aqui no Código Processual Penal, não. Como ele não é uma matéria ele não é direito material, né? Ele não faz direito material, a aplicação é imediata.
ainda que ela seja, inclusive, menos favorável, que ela seja prejudicial à defesa, mas não interessa. Vigorou a lei do Código de Processo Penal, a aplicação dela é imediata para todos, ela alcança todos imediatamente. Esse é o princípio da imediata aplicação da lei. E aí nós entramos no inquérito policial propriamente dito. Sabendo dessas coisas, a gente pode falar de alguns conceitos e características aqui do inquérito. Então veja bem, o inquérito ele diz que ele é civil ou militar, né? É definido como um procedimento investigatório instaurado em razão da prática de uma infração penal. Teve uma infração penal, eu instauro o inquérito policial, seja ele civil, seja ele militar, para investigar essa prática. Como uma das principais características, tem de ser composto por uma série de diligências que tem o objetivo de obter elementos de prova para que o titular da ação possa propô-la contra o autor da infração. Quem é o titular da ação, senhores? Ministério Público. Então, o inquérito ele é para isso. Ele junta, ele faz a investigação preliminar e ele fala: ó, Ministério Público, o que eu consegui foi isso aqui, ó. Né? A partir daí você vai ver se você propõe essa ação penal contra o autor. E como características, ele tem aqui, ó, o inquérito é realizado pela polícia judiciária, ele é inquisitivo, ele é sigiloso, ele é escrito e ele é prescindível à propositura da ação. O que que quero dizer com isso? Ele não é necessário, não é uma obrigação, ele não é vinculativo para a propositura de uma ação penal. Eu posso ter ações penais propostas sem o inquérito? Sim, posso. Ele não precisa exclusivamente do inquérito para propor uma ação penal, a gente vai ver isso agora. Então, a primeira característica é que ele é realizado pela polícia judiciária. A polícia judiciária, ela alcança a polícia federal, a polícia civil, que é judiciária por essência, né? E também a polícia militar. Porque nós, embora nós sejamos descritos como polícia administrativa na Constituição Federal, né? A própria Constituição ela prevê também que a Polícia Civil é a Polícia Judiciária, é responsável por investigações, aí ela traz a exceção, exceto os militares. Então é nessa exceção que passa a existir a nossa Polícia Judiciária. Se é exceto os militares para a Polícia Civil, entende-se que a Polícia Militar, então, ela mesma julga os seus crimes, as suas contravenções. E é por isso que nós existimos enquanto Polícia Judiciária, na exceção da lei. Tá? E aí, para a nossa realidade, ele diz que o encarregado, eu grifei aqui o presidência, porque a gente não utiliza essa nomenclatura no nosso meio, né? Aqui nós somos encarregados de inquérito, e aí ele diz que para ser encarregado é no mínimo o oficial intermediário, né? Um oficial PM intermediário no mínimo, preferencialmente, tá? Preferencialmente, não obrigatoriamente. E os senhores entrarão aqui, ó, como escrivães dos inquéritos policiais militares. Então, eu vou ter aqui, preferencialmente, um oficial intermediário. A gente sabe que, pela necessidade de serviço, nem sempre isso é possível, né? Mas, como escrivães, os senhores atuarão ali com certeza, né? Com certeza serão escrivães de inquérito. E a outra característica dele é que ele é inquisitivo. O que isso quer dizer? Que ele é investigatório e ele não vigora o princípio do contraditório. Não tem ampla defesa, não tem contraditório no inquérito policial militar, né? Eu vou trazer aqui para a nossa realidade. Por quê? Porque ele é inquisitivo, ele é investigatório, ele vai levantar dados para propor ação. E a própria Constituição prevê que o contraditório ele é previsto a partir da ação penal. Então, o inquérito ele é pré-ação penal. Ele está levantando os dados para eu enviar para o titular da ação, que é o Ministério Público, para ele propor a ação penal. Só a partir daí é que vai virar ação penal. Aqui, na investigação, é um inquérito. Tá? É o que ele diz aqui, ó. É um procedimento investigatório, não vigora o princípio do contraditório, pois nos termos da Constituição só existe após o início efetivo da ação penal, né? Quando já formalizada uma acusação admitida pelo Estado. Justamente por não ter contraditório,
é que o inquérito não pode ser fonte única para a condenação, sendo sempre necessária alguma prova produzida em juízo. Então, o juiz ele não pode julgar única e exclusivamente com base no inquérito. Ele tem que, no curso da ação penal, fazer essas provas, né? Ou refazer tais provas. É por isso que muitas vezes a gente é ouvido no inquérito, na sindicância, né? Aí depois, quando vira inquérito, a gente é ouvido de novo. E aí, quando vai lá para a auditoria militar, a gente é ouvido de novo, justamente para produzir essas provas. Ele tem caráter sigiloso. E aqui é muito importante observar o seguinte: ele diz o seguinte, o Código de Processo Penal, no artigo 20, ó, a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Então, ele já limitava. Não é um sigilo completo, é um sigilo necessário. Tá? Entretanto, o Estatuto da OAB ele foi reformulado em 2016. Né? E uma boa dica aí para quem está pensando em fazer o OAB. Essa reformulação aqui cai muito, principalmente na segunda fase. Na primeira fase cai bastante, né, estatuto, mas na segunda fase também cai bastante. Então vamos lá. O que o Estatuto da OAB reformulou? Ele reformulou o seguinte, ó. Ele trouxe aqui no inciso 14 que o advogado aqui, ó, ele pode examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, e aí entra a gente, né? Mesmo sem procuração, autos de flagrante, de investigação de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Então, o que isso aqui quer dizer? O advogado chegou lá e falou: olha, eu sou advogado do soldado fulano e eu vim aqui para olhar o inquérito dele, saber como é que está o inquérito. O acesso dele tem que ser dado. E aqui ele diz ainda, ó, mesmo sem procuração, ou seja, o cara não precisa apresentar uma procuração para isso. O que você pode pedir é um prazo ali para colocar em ordem os documentos, né, e tal, mas o acesso ele tem que ser dado, tá certo? Ele não pode ser negado. Não, a gente não acabou o inquérito, não vou liberar o acesso, não vou liberar porque está em sigilo, né? Isso não pode acontecer de forma alguma, tá? E aí ele diz aqui, ó, nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração. Então tá, para todos os casos não precisa de procuração, para os casos em que o inquérito corre em sigilo, precisa apresentar procuração, tá certo? E aí ele fala que a inobservância, né, disso implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade, previsto inclusive também lá na nova lei de abuso de autoridade, tá certo? Uma outra característica é que o inquérito ele é escrito, ele deve ser reduzido a termo. Entretanto, senhores, essa característica sofreu bastante alteração com o quê? Com uma reformulação aqui do artigo 405, que ele vai trazer a previsão de que os depoimentos podem ser feitos também por recursos de gravação, magnética, estenotipia, digital, que é a que a gente mais usa, né? Que é o vídeo, é isso aqui que a gente está fazendo agora, ou técnica similar, inclusive informações. E aí, no caso de meio audiovisual, ele coloca aqui, ó, será encaminhado às partes, né, aos interessados, cópia do registro sem necessidade de transcrição. É o que a gente vê nos inquéritos. Tem vários inquéritos sendo tocados, por exemplo, com um CD, onde você vê o acusado falar, né? Ouve, vê o vídeo da testemunha falando, tá? Mas, e inclusive sem necessidade de transcrição desses vídeos, tá certo? Então, o que a gente pode dizer a respeito dessa característica aqui, ó? Pode-se dizer que hoje o inquérito, os inquéritos policiais, eles são escritos, eles continuam com essas características, mas eles não são exclusivamente escritos, não são mais, porque a tecnologia avançou e aí, claro que o Poder Judiciário se atualizou a esse respeito, tá certo? Ele vai trazer aqui a competência e a atribuição dos inquéritos. Ó. A gente já sabe, né? Por intermédio da Polícia Civil, Federal ou Militar, né? Para buscar provas iniciais e apresentá-las ao titular da ação, que é o Ministério Público. Uma vez oferecidas, o inquérito policial as acompanhará, para que o juiz possa avaliar se há indícios suficientes de autoria e materialidade para recebê-lo. Então, a gente faz o inquérito,
Nós oficiais e vocês escrivães. Vamos tocar o inquérito na unidade. Acabou o inquérito? Corregedoria. A corregedoria faz o quê? Remete, o corregedor homologa, avoca ou discorda do teu parecer, né? Quando ele homologa é quando ele concordou, ó, concordei, ok, é isso, e encaminha para o Ministério Público, ou ele avoca, quando ele fala, olha, eu não concordo com isso aqui, eu vou avocar, vou mudar o seu entendimento e encaminha ao Ministério Público. O Ministério Público vai pegar esse inquérito e decidir se propõe a ação penal, se oferece para o juiz ou não, né? E o juiz vai decidir se recebe ou não. Ele vai analisar se tem materialidade, indícios de materialidade e autoria suficientes para receber aquela ação penal. Tá certo? E aí ele vai trazer aqui também as formas de instauração de inquérito. Ele pode ser instaurado de ofício, e ele diz aqui, ó, iniciado por ato voluntário da autoridade, sem que tenha havido pedido expresso de qualquer pessoa. Então, por exemplo, o corregedor tomou, ou o comandante de batalhão, ou qualquer autoridade disciplinar, autoridade judiciária, desculpe, ele tomou conhecimento de um fato por uma matéria jornalística, chegou no WhatsApp dele, né, uma denúncia anônima, ele pode instaurar de ofício o inquérito? Claro que pode, é uma das formas de instauração. Ele pode ser instaurado por requisição do juiz ou do Ministério Público, pelo mesmo motivo, promotor ou juiz tomaram conhecimento de algum fato e aí eles pedem requisitam, na verdade, não pedem, né? Requisitam, então vincula a ação, obrigatoriamente deve ser instaurado um inquérito para verificar, averiguar, investigar aquela requisição do juiz ou do Ministério Público, tá? E ele diz aqui, ó, quando requisitado o inquérito, não cabe à autoridade a faculdade de instaurar ou não. Está obrigado a dar início às investigações. Isso é requisição. Ela é muito mais que um mero pedido. Em razão de requerimento do ofendido, qualquer pessoa pode levar ao conhecimento da autoridade a ocorrência de um delito. Quando isso ocorre, a autoridade dá início ao inquérito. É o registro de ocorrência, né? Pensa aí na tua ocorrência quando tu registra. Quando a gente leva lá Não, desculpem. Quando o próprio ofendido procura a delegacia, né? Quando ele vai lá e ele, olha, eu quero registrar uma ocorrência, eu fui furtado, fui roubado, eu quero fazer uma denúncia, né? O ofendido requer essa instauração aí. E pelo auto de prisão em flagrante, e aí tu pensa aí na tua ocorrência, aquela prisão em flagrante que a gente conduz ali para a delegacia, né? Ou para a corregedoria também, ela enseja, né? Uma instauração de inquérito ou por representação do ofendido nos crimes de ação pública condicionada à representação. É aquelas ocorrências que chegaram ao conhecimento da autoridade, entretanto, elas necessitam de uma representação. Por quê? Porque elas são condicionadas à representação. É o caso, por exemplo, das transgressões, das infrações por representação do ofendido nos crimes de ação pública condicionada à representação. São aqueles crimes que precisam, né, da representação do ofendido, sem ele o Ministério Público não consegue propor a ação penal, tá certo? E aí eu vou para os prazos e para o arquivamento. E aí, senhores, eu vou ficar tão somente com os prazos para nós, para a nossa área. Então ele diz aqui, ó, inquéritos militares, indiciado preso 20 dias, indiciado solto 40 dias, prorrogáveis por mais 20 dias pela autoridade militar superior. Essa previsão está no artigo 20 do Código de Processo Penal Militar, tá certo? O arquivamento, e aí o arquivamento daria uma aula somente para isso, né? Mas eu vou tentar resumir aqui. O pacote anticrime, que foi publicado em 2019, ele deu poder, autonomia ao Ministério Público para ele mesmo arquivar os inquéritos policiais. Então, hoje, o Ministério Público pode arquivar
os inquéritos policiais, tá certo? Antigamente, como é que era? Para arquivar, ele mandava para o juiz despachava se arquivava ou não aquele inquérito. Se não arquivasse, o inquérito continuaria tocando, né? E aí, com essa autorização do juiz, o Ministério Público poderia arquivar o processo. Só que isso era uma vinculação muito prejudicial à independência entre quem oferece e quem julga a denúncia, né? E aí, o que o pacote anticrime tentou solucionar foi isso, foi tirar essa vinculação. Na prática, como é que isso acontece hoje? Vai depender do estado, né? Alguns estados ainda mantêm essa concordância entre Ministério Público e juiz para arquivar o inquérito e outros não. Então, não é uma matéria muito pacificada, por não ser muito pacificada, evidentemente nós não vamos cobrar isso em prova.